que vai ter a modulação do sistema imune e também do sistema TLR4, que eu já vou falar logo adiante. Isso aqui mostrando também que tem pouco receptor antes de você usar o LDN, aí bloqueia o receptor, bloqueia aqui a chave fechadura, né? Bloqueia. Depois de 4 a 6 horas, o sistema imune responde, aumentando toda a atividade do sistema prióide, aumentando os receptores e aumentando a quantidade de IgF para poder bloquear a replicação dessa célula. Muito bem, esse aqui é outro mecanismo, antagonismo TLR4. Por que isso aqui é importante? Porque essa é uma outra ação muito interessante na naltrexona que eu uso para mim. Eu tomo já 8 anos de naltrexona de baixa dosagem. Por quê? Porque ele modula a micróglia. Modula a micróglia. O que significa isso? A micróglia é uma célula de defesa do organismo, só que fica no cérebro. Ela fica perto do neurônio. E a micróglia, quando ela está irritada, é igual a sua esposa quando está de mau humor. Ela começa a te atacar. Entendeu? É igualzinho. Então, nós precisamos modular a micróglia, é acalmar a onça de casa. Porque quando a micróglia está agitada, ela acaba o quê? Atacando o neurônio sem querer. É igual a sua esposa que te ama e te ataca sem querer. É igualzinho. Então eu preciso acalmar essa onça aí. Como é que eu acalmo? O LDN. Então, é uma das ações do LDN que tem aplicação na neurologia e na oncologia. Por que na oncologia? Porque o LDN ajuda a reduzir a fadiga, aquela questão também do sono ruim do paciente oncológico e ajuda também a dor neuropática. Então ajuda muito, 80% dos pacientes têm uma resposta positiva com o LDN. E tem efeito antiangiogênico também. Então, além de tudo isso que eu falei, ela bloqueia a replicação dos vasos que vão alimentar o tumor. Então ela ajuda a controlar também essa exposição dos vasos sanguíneos aumentados para nutrir o tumor. E ajuda, inclusive nesse agente aqui, que é um desses agentes chiques aí, anticorpo monoclonal caro para danar, que bloqueia a antiangiogênese também, ele ajuda isso aqui a funcionar melhor. Só que muito mais barato, né, obviamente. Né? E para que nós vamos usar o LDN? Pacientes oncológicos em geral e também os refratários, tanto para controlar a dor, para controlar a fadiga, melhorar o sono, para ajudar a combater o câncer. E, lógico, eu nunca usaria LDN sozinho em paciente oncológico, a gente entra com 30 coisas diferentes juntos, sabe? Né? A gente é meio maluco, sai dando cápsula, adoidado, ninguém vai tomar tanta cápsula, né? Mas é a realidade da medicina integrativa, você trabalha com um monte de ativo diferente para ter os melhores resultados. Então a gente não trabalha com isso aqui isolado, mas ajuda muito. É mais uma ferramenta para a gente. E tem vários centros aí, o MD Anderson usa ele como tratamento preventivo ou para controle da qualidade de vida. Então, por que usar LDN? Mais de 35 anos de pesquisa, múltiplos mecanismos de ação tumoral, perfil de segurança muito bem estabelecido, baixo custo e boa disponibilidade. E está crescendo a cada ano as prescrições do LDN. Tem uma fundação lá na Inglaterra, o LDN Research Trust, que faz um congresso anual todo ano, lógico, anual todo ano, tem que ser, né? Vamos lá. Faz um congresso anual, é o único congresso que eu conheço que é de uma droga só. Vocês conhecem algum congresso que fala só de uma droga? É o único que eu conheço. Todo ano eles têm lá no Caribe, o congresso. E esse pessoal lá do LDN Research Trust, tem vários médicos lá na Europa utilizando o LDN já há muitos anos para um monte de doenças. Mas o assunto hoje aqui é oncologia. Aqui no Brasil é mais consumido na região centro-oeste, sul e sudeste, e existe uma proposta legislativa para incluir esse produto do SUS. Muito bem, vamos falar aqui de estudos. Glioblastoma, tumor cerebral. Tem um estudo pequeno, piloto, que foi usando a radioterapia com LDN, teve 50% de sobrevida em um ano, versus só 9% de controle. O problema é que esse estudo foi pequeno, porém ajudou muito a radioterapia a atuar e reduziu a ativação microglial, que eu falei, aquela célula de defesa do cérebro, né, que acaba atrapalhando o paciente, aumentando a dor e tudo mais.
Só que teve um Randomized Control Trial, teve um ensaio clínico randomizado pela Universidade de Duke em 2022, que eles não viram melhora na fadiga e na qualidade de vida. Não sei porque não deu resultado nesse estudo, pode ser algum viés aí, mas enfim, eu preciso mostrar para vocês os dois lados. Eu uso há muitos anos, eu acredito, confio em mim mesmo, só que eu tenho que mostrar os dois lados da moeda. Existe estudo falando nessa população de glioma que não teve resposta. Eu acho que pode ter sido algum interesse aí comercial atuando nesse sentido. Muito bem. Existe também evidências para câncer de mama, tá? Tanto em laboratório, tumores de mama que respondem ao hormônio, né? São receptores positivos para estrogênio, teve uma boa resposta, redução de 23% do tumor, modelos animais. E evidências clínicas, teve um estudo em 2023 em que 5 de 8 pacientes tomando LDN tiveram estabilização das metástases no PET scan. PET scan é aquele tomografia por emissão de pósitrons, que usa o FDG como marcador na maioria das vezes, para ver se tem metástase. Então, com esse tratamento com LDN, houve regressão das metástases, só que foi só por 7 semanas. Então, nesse estudo houve resposta, porém, nesse estudo, a resposta foi temporária, por só 7 semanas. E tem estudos em tratamento usando junto com o propranolol, já vou falar isso logo adiante. Mais importante, não teve toxicidade nenhuma. É uma droga extremamente segura, toxicidade grau alto, não teve nenhum caso. Para câncer de ovário, também tem robustas atividades pré-clínicas em modelo de laboratório. Junto com a cisplatina, que é o agente quimioterápico, ajudou a cisplatina a agir. Tá? Teve um efeito superior ao Taxol, que é outra droga de quimioterapia, só que não temos estudos clínicos de muita avulta ainda. Para câncer pancreático, a gente tem os casos do Dr. Bergson, Dr. Wurt Bergson, que estudou por vários anos casos clínicos que ele usou alfa-lipoico venoso, naltrexona oral, e pacientes que eram para viver de 3 a 6 meses, viveram até 78 meses com esse tratamento. Então, isso foi tão impactante na época que o Dr. Bergson fez isso, que o NCI, o National Cancer Institute dos Estados Unidos, teve que aceitar os resultados dele, e eles sugeriram que fossem feitos mais estudos do protocolo do câncer pancreático, porém, infelizmente até hoje, não foi para frente, eu não sei porquê, não me pergunto. Muito bem, intestino grosso, teve resposta junto com o ciprofloxacin, responsividade nos casos clínicos acima de 75%. Câncer de próstata, o Bihari tratou vários casos de câncer de próstata, teve estabilização das metástases, controle de lesões e progressão mais lenta do PSA, que vocês sabem que é o marcador que a gente usa para câncer de próstata. Câncer de pulmão, também tivemos resultados. Então, já comentei isso aqui, o naltrexona melhora o sono, reduz a fadiga, e tem também uma coisa que eu não falei, benefícios cognitivos. Tá? O LDN, ele ajuda na cognição. E aí, ele ajuda naquela situação da névoa mental da quimioterapia, que é o Camel Brain. O pessoal adora um estudo chique no inglês, Camel Brain. Então, ajudou no Camel Brain. Tá? Então, prós do LDN, múltiplos mecanismos de ação, excelente perfil de segurança, baixo custo, alta disponibilidade. Até onde eu sei, nunca vi nenhum caso de câncer que precisou suspender o LDN. Isso aqui é incompatível. Tem a situação do paciente não pode estar tomando morfina ou opioide, eu vou falar disso agora. Porém, para os tratamentos de câncer, ele ajuda os outros tratamentos, ajuda a químio, ajuda a rádio, ajuda a imunoterapia. Então, é muito difícil haver um caso que não vai poder usar o LDN em conjunto com várias outras coisas, tá? Ninguém está falando que só usa o LDN que é a solução definitiva para tudo, não é isso. Estou dando mais uma ferramenta aqui para vocês, tá? Então, existe esse esquema de titulação, tá? Você começa geralmente com 1,5 mg ao deitar, vai subindo de semana em semana, 3, 4,5. Se o paciente for muito sensível, começa em doses mais baixas, 0,5 mg, 1 mg, e pode, em vez de subir uma vez por semana, ir subindo a cada 2, 3 semanas. Isso vai ser mais comum no paciente sensível,
ou idosos, que vai ter menos tolerância à medicação. E você pode usar até doses mais baixas, 0,1 mg em alguns casos. Tá? Depende da sensibilidade do paciente. Então, o horário ideal é 1 hora antes de dormir, por causa daquele pico das endorfinas que eu comentei com vocês, porque você vai tomar, sei lá, 10 horas da noite, 4 horas depois vai dar o pico de endorfina, que é o melhor horário, onde tem mais produção de endorfina natural. Porém, eu tenho vários pacientes que tomam de manhã, tá? Não é proibido usar de manhã. Tem gente que não se dá bem, tem insônia, tem pesadelo, eu já vou falar disso agora. Então você pode mudar o horário, ou mais cedo, tipo meio da tarde, ou você pode passar de manhã, se a pessoa for mais sensível. E, idealmente, você vai usar cápsulas ou comprimidos, manipulado, porque você não vai obter nessa dosagem na farmácia comum. Na farmácia comum chama-se Hevia, é de 50 mg, não tem nada a ver com isso aqui. É uma dose alta para pessoas que têm vício, né, em álcool ou drogas. Isso aqui nós estamos trabalhando na faixa de LDN, Low Dose. 1,5 a 4,5 mg, não pode fazer liberação prolongada, porque a gente quer um bloqueio temporário para depois bloquear. Nós queremos ação de hormese. Por que vocês vão na academia? Os que vão na academia, vocês vão para a academia porque você quer ver o resultado depois do exercício, não é o exercício que vocês querem. O exercício é estímulo. O que vocês querem depois é o resultado do exercício, chama hormese. Tá? Hormese. Aqui é a mesma coisa, chama hormese. Você tomou um negócio, bloqueou, o efeito que você quer é de desbloqueio. Tá? Então, não pode ser liberação prolongada, os comprimidos não podem ter celulose microcristalina, porque isso interfere. Tem que avisar a farmácia de manipulação, não coloca celulose microcristalina, porque atrapalha a absorção e a biodisponibilidade. Existe o transdérmico também, meu filho usa transdérmico. Não é a forma mais recomendada, mas só precisa saber se existe essa forma também. Combinações, você pode combinar a LDN com quase tudo. Vocês viram aqui aula de tudo quanto é coisa, hipertermia, ozônio, um monte de fitoterapia, de homeopatia. Você pode combinar a LDN com qualquer coisa. Tá? O protocolo mais conhecido é do Bergson, que é o alfa-lipoico endovenoso, que vocês podem também associar com vitamina C em altas doses, tem efeito citotóxico tumoral, vocês sabem disso? Quer dizer, não sei se sabem, mas tem gente que sabe. E a melatonina de alta dose também é uma boa, tá? Porque essa melatonina nessa dose aqui, ela tem efeito também antitumoral. Mas tem, sei lá, milhares de coisas, estou dando só alguns exemplos aqui, tá bom? Dieta cetogênica, né? O palestrante que me antecedeu falou um pouquinho da dieta cetogênica. Eu gosto muito da dieta Ketoflex, né? Que é um tipo de dieta cetogênica sensata, né? Bem, existe um estudo grande na British Medical, BMC Medicine, que analisou 62 estudos randomized control trial e estabeleceu que é muito seguro o uso do LDN, tá? Então, risco de morte negativo, ou seja, aqui não tem significância estatística, mas teoricamente a pessoa que toma LDN morre menos, tá? Mas não tem significância estatística. Ou seja, é muito seguro usar o LDN, tá? E você tem aí uma experiência enorme mundial, especialmente no Reino Unido e no Brasil, mostrando que ele é muito seguro. Exames. Vou passar rápido isso aqui, porque a maior parte da plateia acho que não é da área de saúde, mas enfim, você faz os exames básicos de... Tem que fazer um paciente oncológico, né? Função renal, função hepática. Se você tiver suspeita que o paciente pode ser viciado em drogas e ele não vai te contar que está usando heroína, às vezes tem que fazer um screening urinário se você suspeita de uso de opioide, porque não pode usar LDN junto com o opioide, porque o opioide ele vai brigar com o LDN, tá? Então não tem como utilizar. Então, inclusive, se a pessoa estiver tomando para dor, se usar o LDN, vai bloquear o efeito analgésico do opioide. Então, monitoramento normal de pacientes, só que paciente que tem doença hepática muito grave, isso tem que ser doença hepática muito grave. Você vai evitar de usar o LDN e vai, em caso de pacientes que têm doença hepática menos acentuada, você vai fazer o monitoramento das enzimas hepáticas. Quais são os efeitos colaterais mais comuns? Sonhos vívidos. O pessoal tem um sonho muito louco assim, de LSD, entendeu? Ficar vendo cores assim muito intensas. O pessoal fica, tem gente que acha barato isso aí. Mas de vez em quando tem um pessoal aí que tem uns pesadelos meio cabulosos.
Então, não é comum, mas pode dar. Então, isso é só no começo do tratamento. Pode ter pesadelo, pode ter sonhos intensos, geralmente passa em 2 semanas, e tem pessoas que têm náusea, dor de cabeça, e esse flare aqui, que é isso aqui? É tipo uma piora temporária dos sintomas do câncer, tá? E geralmente quem tem isso é bom sinal, né? Que o sistema imune está funcionando, tá? Então é um sistema que parece muito com detox, parece uma gripe, que é de estado geral, fadiga total, que dura pouquinho, dura 2 a 6 semanas, depois passa. Então é possível também acontecer esse efeito aí colateral. Contraindicação, não pode estar usando morfina, fentanil, oxicodona, todas as drogas opioides. Ausência de doença hepática muito avançada também, não pode ter. Hipersensibilidade conhecida, né, a naltrexona. E se estiver usando opioide e tiver como tirar o opioide, tá, tem que fazer um washout, ou seja, tirar a droga aos pouquinhos. Tá? Se for opioide de implantação, 7 dias, se for opioide de longa duração, 10 a 14 dias, e se for fazer cirurgia, tem que suspender o LDN 7 dias antes da cirurgia, porque senão vai interferir com o fentanil que o anestesista faz também. Tá? A exceção, olha aqui, doutor Luiz Stern está aqui, os maiores homeopatas do Brasil, deu uma aula fantástica agora há pouco. Eu falei para ele, olha, isso aqui é uma evidência de que a homeopatia funciona. 1 micrograma de LDN tem ação diferente de 1,5, que tem ação diferente de 50 miligramas. Isso aqui, existe uma ação de ultra low dose, 1 a 10 microgramas, que você pode usar junto com o opioide, ao contrário que eu falei. Por quê? Porque aqui aumenta a sensibilidade ao opioide. Está vendo que a dose é tudo em medicina? Tudo. E isso aqui mostra que dose super baixa funciona. Então isso é também a prova com esse cavalo que a homeopatia, não tem que discutir mais a homeopatia. Tem prova já que a homeopatia funciona. Fora as outras centenas de casos que o doutor Luiz deve ter muito mais capacidade para falar do que eu. Muito bem, compatibilidade. É compatível com praticamente qualquer coisa. Compatível com imunoterapia, ajuda a imunoterapia, que essa aqui é a coisa mais moderna que tem tratamento de câncer, imunoterapia. Caro de doer, mas é o que tem mais moderno. Ajuda rádio, ajuda químio, é compatível e ajuda esses tratamentos. Status legal, é totalmente legal para médicos prescreverem, tá? Porque é registrada como um remédio tipo antidepressivo, como se fosse a mesma regulação do antidepressivo. Então, o uso no Brasil é off-label, que significa que é um uso fora da bula, e qualquer médico habilitado pode prescrever. O STJ confirma a legalidade do off-label, tá? Só que você tem que usar a mesma receita que se fosse para passar uma nutrição normal para pessoas que têm independência. Prescrição, receita branca carbonada, dupla. É bom ter um consentimento informado por escrito, uma justificativa no prontuário para utilizar. Base científica, que já está documentada. Então, nas farmácias de manipulação, você consegue, você não vai conseguir comprar isso, como eu falei, porque na farmácia comum você vai achar o Devian. Infelizmente o SUS não cobre, mas já tem projetos de lei para o SUS cobrir. Mas o custo não é muito alto, o custo geralmente é entre 150 e 150 reais por mês. E esse aqui é o NCI, é o National Cancer Institute dos Estados Unidos, que fez análise do caso do Dr. Bergson, e eles tiveram que admitir, esse negócio aqui funciona, precisamos estudar isso aqui com mais randomized control trial. Só que não foi para frente, não sei porquê, depois vocês me explicam porque não foi, eu também não sei. Ó, caso do Dr. Bergson, paciente de 46 anos com metástase no fígado, viveu 78 meses usando o protocolo do alfa-lipoico, o LDN, retornou ao trabalho. Esse caso aqui, 39 meses sobrevida, era esperado só 3 a 6 meses. O PET negativado, ou seja, mostrou que as metástases sumiram. Qualidade de vida preservada. Está aqui o artigo, tá? Outro artigo. Série do MD Anderson. Taxa de resposta à dor, 80% de pessoas responderam à dor neuropática do câncer.
tá? 71% de melhora também. Dr. Mihari, 450 pacientes, que eu já comentei com vocês. Aí você vê aqui, a coisa é informação real, não é dourar a pílula. Ele teve 25% de redução tumoral, aliás, 25% dos casos dele tiveram resposta, e os que tiveram resposta têm mais de 70% de resposta. Aí eu falaria para vocês, eu usaria só o LDN para paciente com câncer? Nunca! O LDN é uma ferramenta maravilhosa, mas tem que ser usado por todos os armamentários que vocês estão aprendendo aqui no Congresso. Certo? Mas aqui mostrando dados reais, teve 25% de pacientes com resposta e redução acima de 75%. E o MD Anderson, que é um dos principais centros oncológicos do mundo, usa o LDN. Aí, em outros casos, sistema Lina Health, 36 pacientes com câncer avançado, que os oncologistas mostraram melhora de qualidade de vida. Essa revista aqui, Anti-Cancer Research, 10 pacientes metastáticos resistentes à quimioterapia, usou um protocolo parecido com o Bergson, como eu falei, só que usou hidroxitrato também junto, e o LDN, resultados, doença estável ou lentamente progressiva na maioria dos casos. Esse também é um artigo publicado em Investigational New Drugs, 2 crianças com tumor de hepatoblastoma, um tumor de fígado. Primeiro caso, 10 anos de sobrevida livre de doença. Segundo caso, mais de 5 anos de sobrevida livre de doença. Então, tem esse caso desse homem de 61 anos também com linfoma de células B, regressão da massa tumoral com o uso do LDN. Isso que só usou LDN, tá? Se tivesse usado as outras ferramentas que vocês aprenderam aqui, estava muito melhor. Isso aqui é para mostrar para vocês que o LDN é totalmente seguro na gravidez. Tá? Esse aqui é o doutor obstetra lá da Inglaterra, o doutor Phil Boyle, tem muita experiência e ele diz até que reduz aborto, o LDN. E o doutor Thomas Hilgers, também dos Estados Unidos, reforçando essa tranquilidade, essa segurança na naltrexona, só que ele usou em alta dosagem, tá? Mostrando que é seguro na gravidez. Biomarcadores, a gente tem que desenvolver mais ferramentas clínicas para poder usar o LDN da melhor forma possível. Por quê? Precisamos saber quais são os pacientes que têm mais atividade desse sistema que eu expliquei para vocês, do OGF. Então a gente não tem essa ferramenta clínica ainda em consultório, precisamos ter. E precisamos ter mais dados sobre o sistema de defesa imune, com essas medidas aqui, para a gente poder saber quem é o paciente que vai se beneficiar mais do uso da ferramenta. Então a gente precisa ter melhores marcadores tumorais, melhores ferramentas para ver a qualidade de vida, maiores ferramentas para ver a redução de dor oncológica e para ver a estabilização radiológica do tumor. Então, quais são as limitações hoje do LDN? Poucos estudos grandes, randomized control trial, porque é muito caro. Porque ninguém vai colocar 10 milhões de dólares no estudo de uma droga que perdeu patente. Esse é infelizmente, essa a razão. Estudos heterogêneos, combinações com outros agentes, tem que ser feito mais estudos para ver essa ação cinética e temos dados sobre vida ainda limitados. Porém, essas são as vantagens que eu já comentei em slide anterior. Isso aqui está repetido. Precisamos fazer mais estudos então, com protocolos otimizados, usar os biomarcadores que não estão disponíveis ainda, fazer estudos multicêntricos e combinar com a imunoterapia, seria excelente, porque a imunoterapia agora hoje está evoluindo muito. E temos essas desvantagens aí, que eu já comentei também ao longo da apresentação. Esse aqui é um estudo que está em andamento, vai sair em setembro do ano que vem, que é a associação do LDN com o propranolol, o Dr. José Felipe Júnior fala da ação anticâncer com o propranolol, mais esse ipilimumab e nivolumab. O que é isso aqui? São 2 agentes imunoterápicos que aumentam a atividade das células linfócitos T. Então, está sendo feito esse estudo para ver como é que o LDN está ajudando esses imunoterápicos a atuar, tá, no controle desses cânceres aí, de melanoma avançado. Então, isso aqui, a gente tem várias perspectivas de usar o LDN como inibidor de checkpoint ou com terapia CAR-T. Isso aqui são as coisas mais avançadas que tem no mundo da oncologia hoje em imunoterapia. Terapias extremamente caras, extremamente avançadas, que hoje se usa para tentar aumentar. Ontem, quem estava aqui viu a Simone, né, ela fez uma imunoterapia dessa, não sei qual foi, que eu não consigo mostrar com ela.
Eu queria tirar uma foto com ela, porque eu lembrava do balão mágico, mas eu não quis entrar na fila. Então, aí você tem aí essas combinações promissoras. E nós vamos cada vez avançar mais com seleção genômica, marcadores pessoais, né? Através da farmacogenômica, que é o estudo dos genes que interagem com as drogas, e monitoramento em tempo real. Então, a gente tem que ter esses biomarcadores que eu comentei para saber quais são os tumores que vão responder melhor a essa ação sobre o EGF, o GFR, e a gente precisa ter uma seleção de pacientes que têm expectativa de vida mais longa e função hepática preservada. Bem, nós estamos chegando ao fim da nossa apresentação. Quem quiser aprender mais sobre LDN, tem esses livros de referência aqui. Esses livros aqui todos eu tenho. Tá? Então estudem, vale a pena, porque serve para um monte de doença, não é só para câncer, nem dá tempo de falar das outras doenças aqui. Eu acho que a gente vai ter até um minutinho ou dois para tirar dúvidas, se a direção permitir. Esses são os sites principais do mundo que falam sobre LDN, LDN Research Trust, LDN Science e o Low Dose Naltrexone. Aqui, pessoal, 139 estudos nesse QR Code, tá? É coisa científica, né? Tem muita coisa para nerd, não tem mais o que fazer. Vai ficar lendo esses artigos aí. Então tem aí o QR Code. Muito obrigado pela atenção de vocês.